Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo de número 12. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por nos trazer a esse momento de reflexão. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, cultuando, adorando o teu santo nome. E agora te peço, Senhor, que traga iluminação às nossas mentes, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos dar ouvido à tua palavra, crer nessa palavra, guardar essa palavra e praticá-la. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Esteja, pois, conosco e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma noite como essa, onde nós nos reunimos para cultuar e cear ao Senhor, é muito interessante quando nós entendemos o porquê estamos aqui, o porquê desse ato, o porquê desse momento, o porquê das nossas vidas e aquilo que nos motiva a cultuar a Deus, a cear e ter esta comunhão, essa palavra do grego chamada koinonia, né? Que é justamente essa comunhão que envolve, que esse ato nos envolve. E o texto da palavra do Senhor nos faz refletir sobre um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, um evangelho que por muitos lugares tem sido esquecido e pregado até de forma distorcida. E quando Paulo aqui, exatamente nesse texto, ele faz nessa carta, quando escreve à igreja aos Coríntios, aos irmãos coríntios, que ele faz uma defesa do seu apostolado, daquilo que o Senhor o chamou, daquilo que o Senhor confiou nele, essa grande e nobre missão, a ponto de Paulo ser praticamente o maior obreiro da história do cristianismo, missionário, plantador de igreja, que escreveu a metade praticamente do Novo Testamento. Esse homem que traz aqui na implicância de alguns religiosos que apareceram na igreja de Corinto, e ali começa uma confusão, me colocar até em dúvida o caráter, o chamado, o apostolado de Paulo,
o seu pastoreio. E nós vamos ver pela atitude desse homem de Deus, entendermos com a sua experiência, tanto as positivas como as negativas. Vamos aprender ao longo da história, não só da vida de Paulo, seus erros, acertos, como dos outros homens de Deus desde o Antigo Testamento, mostrando que perfeito e a perfeição somente em Cristo. E nós vamos aqui observar que Paulo ele trata com muita seriedade tudo aquilo que o Senhor confia nele e aquilo que ele entende o que é o Evangelho, e não usando como essas revelações, visões, para o seu engrandecimento, para a sua exaltação. Observe que, junto comigo, se você puder manter o texto aberto, ele começa a explicar no capítulo sobre as visões e revelações, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo ele começa a falar, no versículo 1 diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as revelações, as visões e revelações do Senhor. Ele começa com humildade para defender o seu apostolado, a sua intimidade com Deus, o seu chamado com Deus. E ele começa a dizer dessas revelações, se for para ele trazer, para confirmar se de fato ele é um apóstolo, se ele é um servo de Deus, se ele é enviado por Deus, que esse basicamente para a gente entender o significado da palavra apóstolo, aquele que é enviado, aquele que está numa nobre missão. E Paulo, se for necessário eu ter que explicar, se for necessário que eu conte alguma coisa, que eu mostre alguma coisa daquilo que o Senhor me chamou, ele começa a dar uma resposta à igreja, a explicar à igreja, justamente para combater aqueles falsos profetas, aqueles falsos obreiros, aqueles falsos pregadores que rondavam a igreja e trazia dúvidas aos amados irmãos. E ele diz que ainda que não convém, aí ele começa pela sua humildade, ele traz aqui um entendimento. Versículo 2, conheço um homem em Cristo. E ele diz que conhece um homem em Cristo. Esse homem, notoriamente aqui, é o próprio Paulo. Ele trata isso com bastante humildade, ele trata isso com bastante simplicidade, e ele nem dá um nome dele, eu conheço um homem, e olha o tempo, que há 14 anos, já tinha passado, pelo menos nesse momento que ele explica, que ele escreve essa carta, esse tempo todo já tinha passado, e Paulo fala agora, e conta agora, e fala sobre esse momento que ele teve espiritual com o Senhor, essa questão sobrenatural que ele teve com o Senhor, e ele começa, eu conheço um homem, que há 14 anos, e ele começa a dizer que foi arrebatado até o terceiro céu. Há explicações, a própria Bíblia de Genebra traz uma explicação bem sucinta, alguma e outra corrente teológica tenta explicar de alguma forma ou outra, mas simplesmente o primeiro céu, onde você avista aí os pássaros voando, o segundo céu, quando você olha agora, principalmente à noite, você vai observar as estrelas, né? E o terceiro céu entendido como a presença de Deus, o lugar de habitação do Senhor. De alguma forma, Paulo ele começa a dizer, ainda com a sua simplicidade, com a sua humildade, dizendo que esse homem foi levado de alguma forma, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ele começa ao entendimento, mas certo é que ele teve na presença do Senhor, ele recebe algo de Deus, visões e revelações. E ele ainda continua no versículo 3, e sei que o tal homem, falando dele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Versículo 4,
foi arrebatado ao paraíso. Observe que mais acima ele diz no versículo 2 ao céu, e aqui no versículo 4 ele já diz ao paraíso, que é o entendimento de o mesmo lugar, né, de entendimento de paraíso e para céu. Ele foi arrebatado a esse paraíso e ouviu palavras inefáveis, coisas grandiosas, as quais nem deveria se referir ou passar ou falar, pelas grandezas que ele viu, ouviu e foi revelado a ele na presença do Senhor, e Deus o sabe, como foi esse mistério, como isso aconteceu com Paulo, a ponto dele nem querer usar, e ele há 14 anos ficava isso com ele, e ele está contando aqui o fato e não dando detalhes do fato, no sentido de dar explicação, eu sou isso, eu sou aquilo, e porque eu fiz, e porque eu vi, porque eu fui, ouvi e vi coisas. Ele começa a explicar com bastante humildade, nem se referindo ao próprio nome. Versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Vamos entender um pouco à frente que fraquezas são essas que Paulo fala. Se eu quiser usar isso como defesa, se eu quiser me defender, ou é o sentido da palavra que gloriarei nesse texto, nesse versículo, eu poderia usar isso para minha defesa, para minha exaltação. Estou explicando para vocês, falando um fato do que aconteceu. E hoje a gente vê tantas pessoas usando vê revelação, tem pessoas que vai no céu, que vai no inferno, que vê tanta coisa que nem Paulo, nem João, acho que nem Deus viu. E com certeza pela sua palavra a gente tem um entendimento disso. É complicado essas coisas, quando se usa para a sua própria exaltação. E Paulo, versículo 6, ele continua dizendo: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Ou seja, se eu usar isso como defesa, ou explicar, ou falar, ou comentar para vocês, até a conversão de Paulo foi um encontro direto com o Senhor. Lembra disso? Quando Paulo perseguia a igreja, naquele episódio que ele perde a sua visão, a quem tu persegues, Paulo, você está, Senhor, quem você está perseguindo? A igreja, a minha igreja, e esse para mim separado um vaso escolhido, que há muito de padecer pelo meu nome. Um homem que teve contato direto, o 14º dos apóstolos, aquele homem que foi chamado, uma das características para ser apóstolo é justamente ser chamado diretamente pelo Senhor, e Paulo teve essa experiência de ser chamado diretamente pelo Senhor e receber essas revelações, visões, e receber a inspiração de Deus e escrever praticamente a metade do Novo Testamento. Paulo, ele traz aqui a ideia que ele não seria nenhum tipo de louco, porque direi a verdade, falaria aquilo que de fato aconteceu com ele. Se ele quisesse usar esses meios, essas revelações, essas questões espirituais, esses sobrenaturais, essas experiências com o Senhor, mas abstenho de que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. A humildade de Paulo dizer: não me enxergue além disso daqui que eu sou, o super-homem. Eu sou aquele, como muitas pessoas ainda usam hoje, lamentavelmente. Essa fama puxando para o homem é uma questão cristocêntrica que ele está dizendo aqui, tirando, esvaziando de si e mostrando para aquele que realmente deve ser adorado, não a personalidade, não ao homem, não a questão antropocêntrica, como nós vemos em muitos lugares. Do homem é em mim, glórias a mim, louvado seja eu, louvado seja o meu nome.
apontando para que o homem, se o homem tivesse algum tipo de poder para salvar, para curar, para alguma coisa, somos meros instrumentos. E quando ele continua dizendo para a gente, até o versículo 6, ele conta esse episódio das visões e revelações que teve no Senhor, e você observa em todo o contexto que ele traz com muita humildade, sem nenhum tipo de engrandecimento, sem nenhuma forma de trazer para si algum tipo de mérito. E vamos entender um pouco mais a partir do versículo 7, o porquê disso. Observe, versículo 7. E, para que não me exaltasse, é o que o significado da palavra, para que não de forma arrogante, que viesse como a grandeza das revelações, para que eu não, com esse episódio de ter essas visões, essas revelações, de ser arrebatado, de ir à presença de Deus, de ter esse sobrenatural com Deus, para que eu não me exaltasse, eu sou aquele que, olha para mim, olha desse jeito, para que não houvesse nenhum tipo de exaltação em Paulo, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A palavra aqui é exatamente isso, o propósito, justamente. Entende-se que esses 14 anos que Paulo teve esse encontro com essa visão, essa revelação, esse momento tão especial em sua vida, sobrenatural, entende-se aqui que pelo menos esses 14 anos Paulo tinha esse espinho na carne. O mais difícil de se entender aqui, o que era esse espinho? E que carne é essa? Se é a questão física, é diretamente na carne. Esse corpo físico poderia ser um tipo de doença? A gente não tem uma certeza sobre isso. Ou se tem um outro entendimento para isso, se ele está falando ali da pessoa humana, da personalidade humana. Mas é interessante que foi posto um espinho na carne. E nós compreendemos por esse texto que, obviamente, foi o próprio Senhor que permitiu que esse mensageiro de Satanás, e a palavra mensageiros aqui tem um significado de anjo, esse anjo de Satanás, esse enviado para que esbofeteasse, o sentido dessa palavra aqui é justamente aquele ato de humilhação, de você bater com as costas da mão, de um ato de humilhação. O certo é que Paulo, ele sofria muito com isso. Alguns poderiam até dizer, como algumas pessoas defendem, que é o problema da visão dele, que ele teve aquele encontro com o Senhor. Você vai ver correntes teológicas dizendo sobre isso, que o espinho na carne poderia ser isso. A perseguição do judaísmo contra ele naquela época, próprias autoridades da época, a perseguição do evangelho, mas não temos certeza. O fato é que Paulo sofria muito e foi posto esse espinho na carne dele, permitido pelo Senhor, para que ele não se exaltasse justamente das revelações, porque se você observar na igreja mesmo de Corinto, na carta ele escreve, porque tinha grupos ali que se levantavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e começavam divisões dentro da igreja de grupos, justamente para não buscar no homem um tipo de adoração, tietar, buscar e olhar para o homem como nos dias de hoje, os midiáticos, os artistas, né? As pessoas procuram. E nós observamos aqui
que esse episódio aconteceu com Paulo. Ele tinha esse espinho na carne, ele tinha esse problema que ele enfrentava, justamente para ele entender que não pelas visões, pelas revelações que ele recebia do Senhor, para que ele não se exaltasse por aquilo que Deus estava usando ele, mostrando a ele, usando como instrumento para o reino de Deus, para o crescimento, para o avanço do Evangelho, para os milagres que aconteciam através da vida de Paulo. Veja em Éfeso, por exemplo, quando chegou ali a grande deusa Diana, e ali as pessoas levavam, os feiticeiros daquela cidade, levavam seus livros, as suas literaturas de feitiçaria, e queimavam-os em praça pública, justamente pelo mover que aconteceu através da vida desse homem, dos seus companheiros, como expandiu o Evangelho, e muitas coisas aconteciam através da vida de Paulo. Quando nós compreendemos e temos que entender que quando nós estamos aqui para servir, adorar o Senhor, quando nós cultuamos a Deus, quando nós adoramos o teu santo nome, para onde que eu for, para onde que você for, onde você pisar, você está levando o nome de Jesus, porque você é a habitação de Deus, você leva a presença de Deus. E onde nós somos, nós devemos sempre demonstrar sempre a nossa humildade, os nossos limites, e mostrar e apontar sempre para o Senhor. E não para o homem, não para a glória do homem, como nós temos visto em muitos lugares. E observe no versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, esse espinho na carne, essa humilhação que ele passava, esse sofrimento que ele sentia. Esse algo humilhante que tinha na vida dele, esse mensageiro de Satanás. Ele pediu não uma vez, ele pediu 3 vezes. É importante dizer para os irmãos aqui, que qualquer tipo de sofrimento que nós passamos, não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade de você orar a Deus, pedir por uma cura, pedir por um filho que está com problemas, por um pai, por um irmão, por uma esposa, por um parente, por um amigo, por um vizinho, até mesmo por um desconhecido. Pedir a Deus misericórdia, pedir ao Senhor que abra uma porta de emprego, que cure essa enfermidade. Não há nenhum problema nisso. E Deus é o Senhor que nos abençoa. Ele é o Senhor que está pronto para poder realizar os seus milagres, porque Ele é Deus, Ele pode fazer. Não há nenhum problema nessa questão de nós pedirmos e orarmos ao Senhor, e Paulo fez isso. Eu pedi, e por 3 vezes pedi ao Senhor, solicitei ao Senhor que afastasse de mim esse espinho, esse problema, essa dificuldade, essa dor, tudo esse mal que eu estou, que ele estava enfrentando, e até o presente momento, quando ele escreve aqui, ainda tem esse problema. Versículo 9 vai dizer para a gente: então ele, o Senhor, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não era o André que estava ali pedindo. Ali quem estava pedindo era o Paulo, o apóstolo. Um homem de profunda intimidade com o Senhor. Veja, haja visto o texto, que ele foi até o 3º céu. Um homem que recebe de Deus revelações, visões, a inspiração divina para escrever, e compilação que temos da palavra do Senhor no Novo Testamento. Um homem que tinha conhecimento profundo, um homem que tinha conhecimento do judaísmo. Ele era fariseu, homem forte, dentro de uma seita que estava ali, e era muito voltado para isso, tanto é que ele perseguia a igreja do Senhor, perseguia os cristãos, e muitos morreram por toda aquela comitiva que Paulo fazia parte. Olha Estevão, o primeiro mártir no Novo Testamento. A Bíblia fala que quando ele era apedrejado ali, depositaram as roupas dele no pés de um jovem chamado Saulo. Saulo já estava ali, o mesmo Paulo estava ali presente.
Está aqui um homem que ele recebe a resposta de Deus por 3 vezes clamar, homem que tinha intimidade com Deus, um homem maior plantador de igreja do cristianismo, o obreiro que expandiu o evangelho, e justamente por causa das expedições missionárias de Paulo, hoje nós somos aqui privilegiados de receber o evangelho, porque ele atravessou fronteiras. Ele trouxe, isso vem para o ocidente, isso vem alcançando o evangelho até chegarmos em nós. Até chegar aqui essa palavra, o evangelho, que é o significado, é justamente esse, a boa nova, a boa notícia, esse evangelho que nós estamos recebendo. A minha graça te basta. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu já faço algumas considerações aqui, para a gente refletir nesse versículo 9, e finalizar com o versículo 10. Eu sei que passamos por momentos difíceis na vida. Eu sei que nós enfrentamos alguns espinhos na carne. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Eu não sei qual o problema que de repente você tem na sua vida, de uma enfermidade, problema com o filho, com o pai, com a mãe. Ao quanto eu falo para você, de repente algum aqui está com algum parente no hospital. Tem alguém que de repente está fazendo um tratamento médico, tem que passar por uma cirurgia, tem que passar por um momento, está enfrentando um desemprego, um momento difícil na vida. Eu não sei qual o espinho que de repente nós temos na carne, ou seja, algum tipo de provação que nós temos e recebemos. Mas a verdade é que nós devemos entender como Paulo diz, e a resposta que ele vem do Senhor dizendo, que a minha graça te basta. O favor de Deus, a sua misericórdia, o seu amor sobre nós, a salvação dele que nos alcançou. Para hoje nós participarmos desse momento, para hoje estarmos aqui juntos adorando o Senhor, louvando o seu santo nome, tendo essa coinonia, essa comunhão. Nós com o Senhor, com o dono da sua igreja, eu com você, irmãos, nós somos membros interdependentes. Ele diz para Paulo, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é suficiente na sua vida. Independente de eu te curar ou não, de eu te abençoar ou não, é isso onde nós não encontramos aqui um encaixe de um falso evangelho que é pregado por aí, de teologia da prosperidade, que você não pode passar por um momento de dificuldade, como é pregado por muitos líderes midiáticos. Você vê, liga a televisão, ou vai para as redes sociais, que você vai ver isso a todo momento, esse tipo de pregação, querendo passar para as pessoas um falso evangelho, dizendo que você não pode enfrentar uma enfermidade, que você não pode passar por essa cirurgia, que você não pode passar por um desemprego, porque se você passar, tem alguma coisa errada com a sua fé. Querem colocar uma fé distorcida, equivocada, para enganar as pessoas, propagar esse evangelho falso. Por isso que tem muitas pessoas frustradas, pessoas decepcionadas. Aí coloca todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, né? Aí coloca todo mundo, esse negócio de crente, esse negócio de igreja, eu não quero isso. Eu fui enganado. Eu perdi o meu filho, disseram para mim que Jesus ia curar, disseram que teria uma solução, alguém falou para mim, é só vir para cá. Eu até tenho o costume de dizer em alguns lugares que a gente vai, que é o evangelho tabajara, né? Seus problemas acabaram. Pastor Creyson, né? Seus problemas acabaram. Prega isso para mim e para você, e que a gente aceite isso numa boa. Aí é falta de fé, você está com pouca fé. Eu ouvi até as piadinhas, né? Você é um crente bully. O que é isso? Você tem crente bully de pouca fé. Aí a gente fica ouvindo essas coisas. Você tem que usar a sua fé, você tem que exercitar, tem alguma coisa errada com você. Tem que fazer um encontro diferente, tem que ter uma experiência e tal, e mais do que essa que Paulo teve, mais do que essa que a Bíblia fala, que a minha graça te basta.
Quando nós compreendemos a essência do Evangelho, quando nós compreendemos a essência, por que nós passamos no sofrimento, isso quando vem lá do Éden, algumas literaturas, mensagens do reverendo Augusto Nicodemos, é interessante a respeito disso. Quando ele diz que se nós não entendemos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, teremos dificuldades para entender o restante dela. Deus criou todas as coisas, fez tudo a criação, inclusive o homem. E no capítulo 3, o homem peca, aquilo que nós chamamos de queda. O homem é responsável pelos seus pecados, pelos seus erros, pela sua desobediência diante de Deus. Estávamos agora debaixo desse pecado do juízo, da condenação do pecado. Agora precisava de resolver esse problema, que a palavra do latim significa religião, né? É religare. Religar o homem a Deus, ter o contato que ele tinha direto com o Senhor no Éden. Quando nós entendemos que esses problemas que nós enfrentamos hoje, de morte, enfermidades, essas mazelas, é como Davi diz no Salmo 51, a minha mãe me concebeu em pecado, ou seja, de uma natureza pecaminosa eu já nasci com a natureza pecaminosa. João escreve e fala, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, estamos enganando a nós mesmos. O único que não teve pecado foi o Senhor Jesus Cristo. E aqui, para a gente finalizar, aí Paulo, quando ele entende isso, quando a resposta do Senhor fala, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha habilidade de tratar com isso, de resolver isso, se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós entendemos o que é o Evangelho, que não é de exaltação do homem, mas exaltação de Cristo, quando ele fala da graça, o ato dele por nós na cruz, nós temos que reportar a mensagem da cruz, aquilo que foi feito por nós, pelo sacrifício do seu único filho, do unigênito do Pai, que deu a sua vida por nós, que morreu por nós, por esse sacrifício, justamente por aquele pecado, por essa condenação que estava sobre nós. Por isso que não há ninguém bom diante do Senhor, ninguém justo diante do Senhor, como diz Romanos capítulo 3. E quando ele entende que esse poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Aí olha só como do Paulo fala isso. Lembra lá atrás do texto, quando nós falamos que ele voltava para a questão não de gloriar, de ter visto a revelação, mas nas fraquezas dele. Agora Paulo começa, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Paulo falava, eu não vou me gloriar, não vou me exaltar das revelações e visões que eu recebi do Senhor, pela experiência espiritual que eu tive com o Senhor, de ir até a presença de Deus, o terceiro céu, de ser apóstolo, de coisas acontecerem através da minha vida, da pregação do Evangelho. Eu não vou me exaltar por isso, não vou trazer glória para mim por conta disso, mas agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Se eu pudesse dar uma prédica, um título a essa prédica, de repente, né, os fracos que são fortes. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando eu entendo as minhas fraquezas, as minhas limitações, que não é glória para mim nem das minhas habilidades, nem dos meus conhecimentos. Não é porque eu entendo um pouco mais do que você das Escrituras, ou você de mim, ou você tem uma habilidade de cantar melhor do que o irmão, ou você tem uma habilidade disso ou daquilo outro, e a gente começa a ter essa guerra de poderes. E quando eu entendo que quem tem que aparecer é Cristo, que as minhas limitações não são as minhas habilidades, não são pelos meus méritos, não é pelos meus méritos que eu conquisto a salvação,
Por isso que nós temos uma compreensão da palavra que não tem preço que a gente pague para herdar a salvação, para conquistar a salvação. Esse preço já foi pago por nós. Por isso que é justamente chamado de graça. A minha graça te basta, ou seja, o favor de Deus, não a obrigação dele. Como muitos pregam, até coloquei uma frase lá do nosso saudoso pastor Sproul, morreu há pouco tempo, e presbiteriano norte-americano. A frase lá que eu até coloquei, esse tipo de frase não tem muitas curtidas. Esse determinismo de alcançar, se a gente determina tudo o que a gente quer, né? As bênçãos, eu determino, tem que ser agora, tem que ser no momento, eu tenho que usar minha autoridade, Senhor, tem que ser nesse momento. Esse tipo de entender e compreender isso, ele diz ali que isso nem é oração, nem é pedir, isso é magia. Pelo que sinto prazer, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Agora Paulo começa, eu me sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo agora, eu entendo, porque de mim mesmo eu não consigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Porque de mim mesmo não tenho o meu nome, eu sou, não. Eu dependo exclusivamente do Senhor. Aqui quando está dizendo que somos fracos, quando estou fraco e que estou forte, é dizer assim, eu me prostro diante do Senhor, eu dependo inteiramente do Senhor, eu dependo sempre do Senhor, inteiramente, por completo, absolutamente do Senhor, eu dependo dEle para eu estar aqui, eu dependo sempre do Senhor. É quando você enfraquece, é quando você, aí para que o poder dEle apareça em você, repouse sobre a sua vida, aí não é o seu brilho, não é a sua glória, é o nome de Cristo que aparece em você, é a glória do Senhor que aparece através da sua vida. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16, quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, vocês são luz do mundo, vocês vão brilhar, e essa luz deve brilhar, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória é sempre glorificar o Pai, é sempre para Deus, é sempre para o Senhor, não para o homem, não para mim. Quando você entende isso, meu amigo, meu irmão, você visitante, você que está aqui nessa noite, você que está ao alcance da nossa voz, quando nós compreendemos que nós dependemos de Cristo, não adianta a gente querer viver uma vida à parte do Senhor, distante do Senhor, pelos nossos próprios projetos, pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios méritos. Quando nós compreendemos que a nossa dependência deve ser do Senhor, por isso que as pessoas hoje estão aí vendendo até a salvação, vendendo bênção, estão negociando o céu. E está bem claro na palavra de Deus, Paulo mesmo escreve isso aos Romanos, capítulo 1, diz que ninguém pode ser indesculpável diante de Deus. Não há nenhuma daquelas pessoas, a pessoa ali não acredita em Deus, mas é tão boazinha, ela despreza, no sentido, despreza a palavra, ela não crê nessa coisa de Deus, de Bíblia e tal, mas ela é tão boazinha, tem um lugar garantido no céu. Não existe esse negócio. Existe só um caminho que leva ao céu, reconhecer Jesus Cristo, converter ao Cristo de Deus, entregar a sua vida ao Senhor, reconhecer a sua graça, a sua misericórdia, arrepender dos seus pecados, porque não existe atalho, não existe nenhum tipo de brecha, de fresta que nós vamos entrar no céu, é somente através do único caminho, conforme está em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem do Evangelho é essa. Igreja do Surubi, amados irmãos, compreendam essa palavra nessa noite. O sofrimento que você está passando, nós vamos orar. Deposite aos pés do Senhor, fale com Ele, peça a Ele, mas entenda que Ele fará. Às vezes o silêncio de Deus, com certeza, é uma resposta para a nossa vida.
E nem sempre, quando Ele responde, vai responder da maneira que você gostaria, ou que eu gostaria que fosse. Compreenda, como lá em João capítulo 15 está dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres na minha palavra, pedireis o que quiserem e vos será feito. Jesus está falando ali, se vocês estiverem em mim, na minha vida, na videira verdadeira, ligados galhos nesse tronco, nesse caule, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, a minha vontade estiver naquilo que vocês estão pedindo, pedireis. Ou seja, a vontade do Senhor vai ser realizada em nossa vida. A vontade dEle, porque mais difícil que é quando nós oramos ao Senhor: Senhor, eu quero isso. Nós temos aquela dificuldade de falar: seja feita a tua vontade. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz que nem saber orar como convém a gente sabe. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque, versículo 27 vai dizer: aquele que sonda a mente do coração, sabe qual intenção, sabe qual que é a vontade de Deus, e levará a nossa petição diante do Senhor, vai entender, porque o mesmo Espírito, que é plenamente Deus, vai levar diante do Pai, que é plenamente Deus, ou seja, é uma obra exclusivamente de Deus na nossa vida. A centralidade da doutrina dessa igreja é a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, a decisão não está na mão do homem. É Deus, segundo a sua vontade, que fará para a nossa vida aquilo que aprove, que aprover. Basta nós confiarmos no Senhor e saber exatamente o que Ele sabe exatamente o que isso vai fazer. Isso é coisa da confissão positiva. Como tem aí umas literaturas por aí, você tem que falar, né? Na virada do ano, pisar com o pé direito, dá 3 pulinhos lá, bota o galho de arruda, né? As coisas vão acontecer. Tem que falar em voz alta, porque o seu pensamento tem que ser positivo, manda energia. Tem que falar, porque senão não acontece. Isso é questão de confissão positiva, irmãos. Isso é uma doutrina que nós desprezamos. Seth Kenyon começou lá atrás, o norte-americano, com essas doutrinas, que propagou pelo Brasil, livros aí de grandes autores aí, conhecidos, famosos, que pessoas defendem isso daí até hoje. Estão aí, propagados pelo Brasil. Se você determinar, não aceito enfermidade em mim e tal, e um montão de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa, não distorça o Evangelho e compreenda o Evangelho, compreenda a palavra de Deus, compreenda o que é a mensagem de Cristo para a nossa vida. Arrependei-vos dos vossos pecados. O Senhor pode dar para você coisas boas, maravilhosas, sim, mas entenda, se Ele não fizer, vai ser pela vontade dEle, senão nós não teríamos mais problemas. Problema de dinheiro, problemas sociais, nós estaríamos numa maravilha total. Veja a vida dos apóstolos, como eles morreram. Paulo, por exemplo, leia a última carta dele, que é lá segunda para Timóteo, vê como que ele morreu, preso, e segundo a história, decapitado. A história conta também que muitos dos discípulos dos apóstolos morreram crucificados, e muitos deles falam: não, me crucifica de cabeça para baixo, que não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. O próprio Jesus, abandonado, desprezado, sentiu-se sozinho, solitário muitas das vezes. É justamente esse Senhor que está aqui para dizer agora, o ressurreto, o vitorioso, Senhor dos Senhores, dizer: o Deus Emanuel, que diz para você e para mim nessa noite: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria convidar você para orar.